pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz, você está no canal Literaturice e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o Mary Poppins. Sim, esse livro é muito clássico, principalmente por conta do filme, né? E eu já vou comentar um pouquinho desse filme pra vocês, mas vamos primeiro falar um pouquinho do que eu achei desse livro. O Mary Poppins, ele, nessa edição, ele é um chuchu, realmente. E eu achei que, assim, pra criança, ele é fantástico. Eu, como leitor, já vou começar pelas partes negativas, né? Mas enfim. Não gostei tanto assim quanto eu pensei que fosse gostar desse livro. Porque eu achei que ele é um pouco apático, eu poderia dizer. Eu acho que essa é a palavra. Eu não sei se tem outra assim melhor pra definir o que eu achei que esse livro me proporcionou. Assim, eu achei que tem muitas lacunas, mas lacunas demais, e que muita coisa poderia ter sido explicada e melhor desenvolvida. Eu gostaria de ter ficado muito mais tempo perto da Mary Poppins também, observando ela com o leitor, enfim, sendo criança ou adulto no meu caso, mas isso não aconteceu tanto. O que aconteceu aqui foram situações muito interessantes. E vamos falar um pouquinho da história, não é mesmo? A Mary Poppins, então, ela é uma babá, mas de um tipo muito diferente. Ela chega com o vento do leste, e isso é muito bonito. Isso é uma metáfora, talvez, que na minha cabeça faz um sentido ali. Não sei se pra vocês que leram também tem algum outro sentido, mas talvez seja, né, essa a intenção, né, de significar alguma outra coisa. E ela surge, então, com esse vento do leste, bem quando as crianças precisam de uma babá. A pessoa que cuidava delas acaba abandonando o emprego e elas ficam sem alguém que cuide delas, porque os pais são extremamente ausentes. E é bem nesse momento de necessidade mesmo que ela aparece e ela toma todo o controle ali e passa a viver alguns momentos com essas crianças. Só que essa pessoa é muito diferente. Ela chega voando praticamente, porque ela meio que pula o portão de entrada e as crianças veem isso. As crianças veem tudo e começam a perceber coisas que não são normais. E ficam maravilhados com ela. O leitor não tem como fugir disso também, a gente fica maravilhado com ela. Talvez seja até um pouquinho por isso que eu quis um pouco mais dela, né, na leitura. E ao lado dessa babá, essas 4 crianças vão passar coisas muito incríveis, muito surreais, fantásticas. Como visitar o zoológico de noite e os papéis se inverter, né, entre os animais e os seres humanos. Conhecer uma loja de doces totalmente esquisita, mas ao mesmo tempo cativante, cujas donas são 2 filhas enormes, gigantescas, e a mãe delas, que é naniquinha, toda frágilzinha e medonha, assim. Um senhor que em sua casa tem o gás do riso, então sempre que as pessoas riem lá dentro, elas flutuam. E outras coisas mais, como poder então viajar no mundo em um piscar de olhos. A história é simples, realmente é muito simples, não tem muito mais do que isso. Eu poderia dizer alguns detalhes, como a data mais ou menos em que se passa a história, que é no começo do século XX, lá pelo ano de 1910 mais ou menos, sob o reinado do rei, acho que é Eduardo, se não me engano, lá na Inglaterra, em Londres, sobretudo, sim, se passa em Londres, tem o Hyde Park aqui, enfim. E são 4 crianças, como eu disse pra vocês, eu acho que eu disse pra vocês, 2 maiores e gêmeos que são bebês, então tem a menina, o menino e os gêmeos. Os maiores são Michael e Jane e os bebês é a Bárbara e o John. E o que eu poderia, assim, tirar dessa história? Eu acho que a característica dos pais ausentes é muito forte aqui. E no filme isso também é bem forte. Talvez essa história signifique a imaginação das crianças que têm, então, esse descuido em sua educação, né? Principalmente por parte dos tutores que não estão ali presentes. Por mais que existam as babás cuidadosas, ainda assim, aquelas pessoas, né, os pais, as mães, que são essas figuras, né, maravilhosas na cabeça de uma criança, elas não estão ali. Então, pode ser que tudo isso que aconteça seja a imaginação dessas crianças, porque elas precisavam disso mesmo, realmente. Mas enfim, né, isso daí é só
um significado que eu tento tirar por trás dessa história. Tem um momento muito bonito aqui, que é quando vai contar a história do John e da Bárbara, que são os bebês, né? E que, enquanto bebês, eles conseguem conversar com os animais. A Mary Poppins, ela sempre consegue. Mas ali é dito pra gente que, com o passar do tempo, né, quando eles vão crescendo, eles perdem essa capacidade de conversar com seres inanimados e até com animais. E isso é tido de um jeito tão triste, sabe? De uma coisa tão ruim de acontecer. E ali a gente tem a discussão do crescimento, né? Da perda da ingenuidade. Eu achei isso tão sutil e tão delicado ao mesmo tempo que, não sei, me despertou uma angustiazinha, assim, por ser adulta. Mas é bem legal isso, sabe? Eu acho que para uma criança isso enche os olhos, realmente. Eu acho que é uma história muito bacana para se dar para uma criança ler. Apesar da P.L. Travers ter falado que ela nunca escreveu para crianças, mas, né, não teve como fugir disso. Nessa edição aqui, que é da Kozak Naif, muito bonita, com lombada exposta até, tem um pós-fácil, né, um texto muito bacana no final do livro. Ele vai falar um pouquinho, né, ele vai resumir um pouquinho do livro, e ele diz que a ordem racional da realidade cotidiana é subvertida ou posta em questão, abrindo espaço para outros planos e realidades alternativas nas quais, acompanhadas ou não por um adulto, as crianças se envolvem em peripécias que as submetem a provas e as obrigam a se valer de suas habilidades e capacidades para negociar diferenças, resolver impasses, safar-se de perigos na árdua tarefa de crescer e amadurecer. Então fala um pouquinho disso que eu estava comentando com vocês, realmente. O nome Mary Poppins também é bem significativo. O Poppins, ele significa pessoa pequena, delicada, boneca. E tem bastante a ver com a própria Mary Poppins em pessoa, né? Na característica dela mesmo, base. E também salta um pouquinho na nossa cabeça o Poppin, que diz muito do jeito como ela aparece e vai embora da vida das pessoas, né? Ela surge do nada, vai embora do nada, sem dar muitas explicações. E, enfim, isso é ela. E eu gostei bastante de saber disso a partir desse texto, né? No final do pós-fácil. Porque é um nome bem, assim, sonoro, bem gostoso, né, de se pronunciar, Mary Poppins. Eu gostei muito de ler esse livro, tá, mas eu ainda, assim, achei ele um pouquinho ameno, assim, eu esperava um pouco mais dele. E eu comecei a assistir ao filme, né, desse livro, numa edição especial de aniversário aí, que eu loquei de uma locadora. Mas eu vou dizer pra vocês que eu não consegui assistir inteiro. É musical, eu geralmente costumo conseguir assistir até o final os musicais. Mas nesse caso, eu não consegui. Eu fiquei tão entediada no filme, apesar de começar a ficar encantada com o tempo. Mas mesmo assim eu falei, não. E eu tava com muito sono, eu falei, não vou perder meu tempo assistindo. Mesmo que valha a pena, tudo bem, mas eu simplesmente não me senti cativado o suficiente pra continuar. Mas eu vejo coisas muito interessantes no filme. Ele não é nada parecido, assim, ele tem a base da história, porque a história é realmente muito, como que eu posso dizer, simples. E para um filme precisava, assim, acrescentar muitas coisas, e eles acrescentaram muitas coisas e tiraram algumas outras. Uma coisa muito interessante que eu pude notar no pouco que eu vi ali do filme foi a família, né, do senhor e a senhora Banks, que são os pais dessas crianças, que no filme deixa claro isso, eles dão bastante ênfase nisso, no fato deles serem bem ausentes da vida das crianças e de serem pais, assim, bem, né... gente, eu percebi que realmente eles quiseram dar bastante enfoque nisso, porque essa questão da criação da criança mesmo é bem presente no Mary Poppins. E ali eles, né, deixaram um pouquinho mais, assim, na cara mesmo de quem tá assistindo. Eu gostei bastante disso, gostei mesmo. Gostei muito dos atores escolhidos. A menininha, no princípio, eu achei que, tipo, ai meu Deus, que cara de mortinha, sabe? Que cara de, sei lá... meio que, sabe, apática mesmo. Não do jeito que a história me passou, mas pra uma atriz. Mas depois ela me surpreendeu num grau que é, assim, muito legal. E sim, temos algumas cenas um pouquinho toscas, né, por conta dos efeitos especiais, né, porque aqui tem levitações, tem coisas totalmente diferentes da realidade normal, mas o filme, ele é, sei lá, da década de 60, não sei direito, ele é bem antigo, bem antigo, então dá pra entender
o porquê disso. E entendendo o porquê disso, eu comecei a gostar um pouquinho mais e a relevar algumas coisas que nós, né, pessoas que estamos vivendo aí no século XXI, já olha pra isso e fala, nossa, que tosco. Mas eu gostei bastante da fotografia em si e tal. Então vocês podem notar que eu gostei da história, gostei, mas eu não caí de amores por ela. Nem pelo livro, né? Nem pelo filme, infelizmente. Mas isso acontece, isso é normal na literatura e eu acharia bem anormal se alguém só gostasse do livro, só falasse coisas positivas dele. Como a gente vê bastante as pessoas fazendo aqui nos canais literários, né? Mas enfim, né? Isso daí é só um adendo, só uma cutucada que a gente dá por aí, mas... pula! E eu sei que muitas pessoas sentiram a mesma coisa ao ler Mary Poppins, também sei que tem outras que amam, né, tanto o filme quanto o livro, mas enfim, isso é normal, sério, é bem normal mesmo. E fica aqui então a dica pra você que quer conhecer, né, isso daqui que já tá no imaginário popular. E eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram do vídeo, então não se esqueça do seu joinha que vai me ajudar bastante na divulgação. E também de se inscrever no canal aqui no botão ao lado, que eu vou deixar aqui ao ladozinho pra vocês clicarem. E também de assistirem ao último vídeo que eu vou deixar desse lado aqui. Vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!